Como calcular as horas trabalhadas por semana de um empregado? A gente tem sempre que saber qual a carga horária mensal desse empregado para poder saber calcular as horas semanais. Sempre que você tiver uma carga horária mensal, você vai dividir essa carga horária mensal por 5, essa já é uma regra, para você encontrar a quantidade de horas que esse empregado deve trabalhar por semana. Então, no caso da carga horária de 220 horas, o empregado trabalha 44 por semana. No caso das 210 horas por mês, o empregado trabalha 42 horas por semana. E assim sucessivamente, em todos os casos. Por exemplo, se o empregado trabalha 180 horas por mês, será dividido por 5, nós encontraremos 36 horas por semana. Isso vai ser em todas as cargas horárias que o empregado trabalhar por mês. Nós teremos sempre que encontrar a quantidade de horas semanal dividindo a carga horária do mês por 5. Então, nesse caso, nós teremos sempre essas horas semanal com uma carga horária de 8 horas por dia, que poderá ser acrescida de no máximo 2 horas extras por dia. Não pode ser superior a 2 horas extras diárias. Então, a carga por dia são 8 horas e acrescida de 2 horas extras no máximo. Então, aqui eu vou criar um exemplo para cálculo da hora extra. Vou criar um exemplo colocando uma situação em que o empregado vai trabalhar numa carga horária de 220 horas por mês e vou colocar também aqui os valores. Vou colocar a carga horária mensal, o valor do salário, o percentual da hora extra desse empregado, porque ela é variável, ela pode ser no mínimo de 50% e em algumas situações elas são acrescidas com mais de 50%. E isso vai depender também de convenção coletiva, porque a convenção coletiva ela sempre dá ao empregado, e deve ser sempre assim, algo que beneficie ainda mais o trabalhador. Então, no mínimo, pela lei, são 50% da hora normal. Então, eu tenho que acrescentar pelo menos 50% do valor da hora normal. Então, eu vou aqui colocando que o empregado ganha 3.000 mensal, a carga horária dele mensal é de 220 horas. E vou colocar aqui um exemplo, como se a hora extra dele fosse de 60%, E vou colocar aqui a quantidade de horas que esse empregado realizou no mês. Então, vou colocando aqui que ele realizou 5 horas e 30 minutos, de horas extras durante o mês, tá? E aí, vamos seguindo aqui, que eu vou calcular somente a hora extra. Considerando que, além da hora extra, o empregado tem direito ao DSR sobre essa hora extra, mas no momento nós vamos calcular apenas a hora extra. Então, encontrando o valor, para encontrar o valor da hora extra, primeiro eu tenho que calcular o valor da hora normal desse empregado. Como é o cálculo do valor da hora normal? Eu vou pegar o salário do empregado, que no nosso exemplo aqui foi R$3.000, e vou dividir pela quantidade de horas que ele faz no mês, que são 220 horas. Aqui eu vou encontrar, fazendo a divisão, eu vou encontrar R$13,64. Esse valor aqui é da hora normal, não é da hora extra ainda. Porque a hora extra ela tem um acréscimo. E no exemplo que nós colocamos aqui, o acréscimo será de 60%. Então, como é que eu vou encontrar a hora extra? Eu vou pegar a hora normal, e vou acrescentar nessa hora normal 60%. Eu já tenho o valor da hora extra, que é 13,64, e vou acrescentar 60% nesse valor.
O cálculo é muito simples, né? Com a calculadora você vai conseguir fazer isso. Você vai pegar o valor da hora normal e acrescentar os 60%. Então, 13,64 mais 60%. Eu vou encontrar um valor total de R$ 21,82. Esse é o valor da hora extra, o valor de uma hora extra desse empregado. Mas o empregado, ele fez 5 horas e 30 minutos durante o mês. Aqui eu encontrei apenas uma hora, o valor de uma hora. Como é que eu vou calcular o valor total dessas horas desse empregado? Eu vou ter que pegar as 5 horas e 30 minutos e multiplicar pelo valor de uma hora extra dele. Mas eu não posso pegar 5 horas e 30 minutos. Primeiro, eu tenho que transformar os 30 minutos em hora, porque a multiplicação vai ser pelo total de horas. Então, como é que eu faço para transformar esses 30 minutos em hora? A regra é simples, né? Então, você pode pegar os 30 minutos e dividir por 60, né? E para comprovar isso, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Uma hora, ela tem 60 minutos. Quantas horas tem os meus 30 minutos? Então, veja como é simples. É uma regra de 3. Então, sempre eu vou pegar os minutos e dividir por 60. Aí já fica simples. Sempre que você quiser transformar minuto em hora, você pega a quantidade de minutos e divide por 60. Então, 30 minutos corresponde a 0,5 horas. O que eu vou fazer? 5 horas mais 0,5 corresponde a 5,5 horas. Pronto. Aqui eu já preparei as minhas horas para multiplicar pelo valor de uma hora extra, para eu encontrar o total de horas extras desse empregado. Como é que nós vamos fazer aqui? Outro cálculo muito simples. Eu vou pegar 5,5, né? Porque eu estou calculando o valor das horas extras. Então, eu vou pegar 5,5, vou multiplicar por 21,82, que foi o valor de uma hora extra que eu encontrei nessa fórmula acima. Então, o resultado desse cálculo corresponde a R$ 120,01. Só que isso aqui é o valor das 5 horas e 30 minutos no mês desse trabalhador. Vamos ver como é que fica no final do mês o total da remuneração desse empregado, né? Vamos ver como é que será o valor do contra-cheque dele. Na verdade, a gente vai ter uma noção do valor da remuneração mensal desse trabalhador. E vamos ver também quais são as incidências dessa remuneração, os encargos dessa remuneração. Vamos lá. Outro cálculo muito simples, eu vou pegar o salário dele de R$3.000, que é o salário mensal dele, e acrescento as horas extras que ele fez no mês. Uma soma apenas. Então, 3.000 mais R$120,01, que foi o total das horas extras, vou encontrar uma remuneração mensal para esse trabalhador de R$3.120,01. E aí, considerando que esse valor será a base de cálculo para todos os encargos da folha de pagamento desse empregado. Os encargos que serão o quê? O INSS, o FGTS e o imposto de renda retido na fonte.